Fala, meu povo! Boa noite para vocês, hein? Falar de uma goleada daquelas do Barcelona, que cá entre nós, a sensação que dá, especialmente depois de um final de semana de derby em Madrid, é que o Barcelona de fato não é o time mais regular do futebol espanhol, tanto que não é nem o primeiro nem o segundo colocado, mas que é talvez o melhor, né? E tem uma clara diferença aqui, o Barcelona quando joga bem, joga muito bem. E contra o Sevilla teve bons momentos de jogo para jogar muito bem e para golear por 4-1. É um jogo com muitos mais pontos positivos do que negativos, mas você sabe muito bem o perfil desse que vos fala. Então também tem algumas coisas que eu anotei durante o jogo que eu acho que valem destacar que não são tão positivas ou que são negativas para o Barcelona melhorar nas próximas rodadas. Antes, números, dados. E já fica a pergunta para vocês, se vocês têm dado em casa. Seguinte, gente, 113 gols na temporada. O Barcelona já passou a temporada passada de 110 gols, com 17 jogos menos. E já passou a temporada anterior, com muitos jogos ainda por fazer. 113 gols na temporada, já em números absolutos, ainda faltam 20 jogos quase para o Barcelona fazer, já em números absolutos, a melhor temporada desde que o Messi saiu. A última temporada do Messi, 2020, 2021, o Barcelona chegou a fazer acho que 122 gols, acho que eu tenho isso aqui fácil. Ó, temporada 2021, 122 gols. Com 113 dessa temporada, já é a melhor temporada desde que o Messi saiu. A média de gols de 3,14 é a melhor dos últimos 65 anos. Isso aqui já não é notícia nova, né? A gente está basicamente atualizando isso aqui durante a temporada. Desde 58, 59 a média de gols não era tão alta. No Campeonato Espanhol, são 64 gols em 23 jogos. Sabe a última vez que o Barcelona conseguiu 64 gols em 23 jogos? 2014, 2015, trio MSN, uma temporada que terminou com os 3 títulos, né? Com triplete. E aqui também é algo que eu já falei algumas vezes. Pô, fazer muitos gols é muito bom, mas a questão é conseguir equilibrar os gols. Tem super goleadas, mas também conseguir de vez em quando o adversário fizer fazer 2-1. O problema foi 1-0 da Real Sociedad, 2-1 do Las Palmas, 1-0 do Leganés. É isso que está sujando a água do Barcelona. Mas enfim, contra o Sevilla, a primeira coisa muito positiva, o melhor de tudo, o Pedri. Não é de hoje, não foi contra o Sevilla. A regularidade física do Pedri nessa temporada já é excelente. Ele só não participou de um jogo. É um dos jogadores com mais minutos de toda essa temporada do Barcelona. Aquele Pedri das lesões, o Pedri que toda hora estava indo ou voltando de lesão, desapareceu nessa temporada. Eu fiz uma entrevista com ele depois de alguma partida de Champions. Ele disse que melhorou a alimentação, descanso e também, né, a mudança do departamento de fisiologia, departamento de preparação física do Barcelona. A gente vê muito menos lesões nessa temporada e mais uma vez ele fez uma partidaça. Pelo cruzamento que ele faz para o gol do Firmino também, mas por ditar o ritmo, por ser o jogador que mais sabia o que tinha que acontecer dentro de campo, era o Pedri. Uma partidaça, mais uma dele, né, ditando o ritmo dessa vitória do Barcelona. Também gostei, e acho que é muito positivo, 2 gols de bola parada. Primeiro uma jogada ensaiada, já assim, tem 3 ou 4 toques, mas é um gol de escanteio que acaba saindo o gol do Lewandowski, e depois o gol com cruzamento do Rafinha para o Eric Garcia marcar. É algo que o Barcelona aproveita pouco e que nos últimos jogos tem melhorado alguma coisa. Já tinha feito gol na Atalanta de bola parada, volta a fazer agora. O gol contra o Las Palmas, contra o Alavés, perdão, foi um rebote, né, um chute do Lamine e tal, mas também veio de uma jogada de escanteio ensaiada. É muito útil, olha o Arsenal, o tanto de jogo que o Arsenal ganha assim, e se o Barcelona começar a melhorar isso também, é algo para destravar muito jogo difícil que é vencido assim e tem que ser aproveitado. Rafinha, meu povo, um golaço de pé direito. Rafinha já passou as 2 temporadas iniciais dele do Barcelona somados, né? Ele tinha feito 10 gols em uma e 11 na outra, já tem 24, já tem mais gols nessa temporada, que ainda não acabou, que ainda tem uns 20 jogos pela frente, repito. Já tem mais gols do que nas últimas 2 temporadas somadas, 24 gols, 13 assistências, são 37 participações diretas para gols. É um dos melhores jogadores do mundo da temporada e o gol de direita dele é um cara de confiança e tal, que quando o jogador tá bem, tudo sai, tudo acontece, tudo vai bem. De novo, muito importante o Rafinha. E terminou o jogo, aí uma mudança tática do Flick, ele jogando como atacante e o Dani Olmo pela esquerda. E eu gostei, viu? Eu gostei muito, aliás, das mudanças que o Flick fez. É outra coisa que eu coloco aqui como ponto positivo. Mas antes, para finalizar, a Rafinha, de novo um jogador que se pode contar com ele, né?
é um jogador já que você basicamente pode contar que o Rafinha em algum momento do jogo, nesta temporada, vai te rentabilizar alguma coisa. Gol, assistência, alguma coisa assim. Deu uma assistência, uma mini assistência também, pro gol do Lewandowski, que ele cruza pro Nico Martínez fazer o gol, e ainda marca o dele. Sobre Hans Flick e a postura do time. Entra algo negativo que eu não gostei no primeiro tempo. Depois da loucura inicial, que foram os primeiros 25 minutos, acho que até a lesão do Ronald Araújo, era muito lá e cá. O Barcelona tomou gol em saída de bola, né, do Sevilla. Quase tomou um outro depois que o Chesney foi muito bem num cara a cara, numa muito boa escapada do Sevilla pela esquerda. O Barcelona também teve as suas. E depois que o jogo parou de ser lá e cá, que o Sevilla se plantou lá atrás, era bola no Lamine Yamal para ele tentar 1 contra 1. A questão é que muitas vezes era 2 contra 1. Sevilla dobrava a marcação em cima do Lamine Yamal para evitar essa jogada de mano a mano dele. E o Barcelona não tinha outras alternativas, não conseguia criar nada mais. Eu acho que foi um bom jogo dos meio-campistas, do De Jong para começar as jogadas e do Pedri para dar ritmo, mas aí faltava o Gavi. Faltava um meio-campista a mais para que não tudo dependesse do Lamine Yamal, para ter um pouco mais de jogo por dentro, algo um pouco mais para gerar confusão na defesa adversária. E o Gavi, eu acho que contra defesas muito fechadas, ele nesse papel de 10, um papel mais perto da área, ele não vai tão bem. Acho que ele vai melhor quando tem espaço para correr, quando é um jogo de mais troca. Nesses espaços curtinhos assim, tanto o Firmino como o Dani Olmo vão melhor do que ele. Eu acho que o Hans Flick teve a mesma leitura, tirou o Gavi, e o Firmino, praticamente no primeiro lance, é um jogador que entra muito na área, é um jogador que na temporada passada fez 11 gols, foi o vice-artilheiro do time, ele faz o 2-1. Boa leitura do Hans Flick, eu acho, que para trocar o Gavi pelo Firmino. Também acho uma boa leitura que o Gavi entre antes do Dani Olmo, porque tem feito por merecer o Gavi. O Firmino tem feito por merecer, então acho que foi uma boa escolha também. Gostei também da escolha por jogar o Ronald Araújo, me parece muito claro que um titular vai ser o Inigo Martínez e que talvez o outro tenha, por ser canhoto e tal, e pela temporada que está fazendo, tem um diferencial o fato de ser canhoto, e que tem uma disputa aberta entre Ronald Araújo, Eric Garcia e Pau Cubarsí. Acho que se amanhã o Barcelona tiver um jogo muito importante, joga o Pau Cubarsí. Mas os outros também por características, né? O Inigo, o Eric Garcia tem mais experiência, embora seja jovem também, mas tem mais rodagem, e o Ronald Araújo é mais defensor do que todos esses. Mas no gol do Rafinha, por exemplo, é uma muito boa assistência do Pau Cubarsí, que recebe a bola muito na frente e que toca a bola no ponto certo, na força certa para o Rafinha dominar girando e fazer o 3-1. E negativo aqui entra a lesão do Ronald Araújo, né? Parece que foi uma torção no tornozelo. Vamos ver quanto tempo vai ficar fora. O Ronald Araújo já ficou bastante tempo fora uma vez por lesão no tornozelo também. É uma volta acidentada dele, né? Tinha voltado no ano passado, voltou a jogar esse ano, o ruído se vai sair ou se não vai sair. Pela lesão do Inigo Martínez começa a jogar. Não estava jogando ainda super bem, claramente ainda não estava no ritmo dos outros jogadores. E talvez essa lesão tire ele de ação por mais tempo. Uma pena, porque é um muito bom defensor que precisa evoluir, mas, cara, o Hans Flick está fazendo quase todo mundo evoluir. O Inigo Martínez é outro jogador, o De Jong já está ganhando a posição do Marc Casador. Eu tinha dito quando o De Jong jogou contra o Valência e o Marc Casador não, que eu ainda tratava aquilo como uma rotação, agora não, já acho que o De Jong nesse momento é o titular. E a gente está vendo o Firmino melhorando, que não tinha começado bem a temporada, né, que não teve pré-temporada. O Baldé também, que estava voltando de lesão no início da temporada, está fazendo uma segunda parte de temporada melhor. Ou seja, está todo mundo crescendo. E talvez fosse a hora do Ronald Araújo crescer, e com a lesão ele não pôde. Algo mais positivo sobre postura do time e do Hans Flick pós-expulsão do Firmino. Faltava meia hora de futebol ainda. Em outros jogos que o Barcelona teve um jogador a menos, o time evaporou. O time virou um flan, virou um pudim, meio molenga assim e tal. Contra o Mônaco foi assim, contra o Celta de Vigo, né, que estava ganhando por 2-0 até o Casador ser expulso, também foi assim. Dessa vez não, cara. Praticamente não permitiu nada ao Sevilla, alguma coisa territorial, mas nem muito disso. Rapidamente uma resposta também do banco, fazendo substituições. Tirou o De Jong, colocou o Eric Garcia, bola alta, mais defensor. E tirou o Lewandowski para colocar o Dani Olmo. Mas aí o Dani Olmo não foi jogar como falso 9 e jogou o Rafinha, mais enfiado entre os zagueiros do Sevilla, para jogar no 4-4-1. E por que o Dani Olmo foi para a esquerda e o Rafinha não? A gente já viu contra o Betis, por exemplo, na Copa do Rei, que o Flick decidiu não jogar com o Lewandowski e jogar com o Dani Olmo de falso 9. Questão que contra o Betis o Barcelona precisava confundir a marcação via movimentações para gerar espaços. Contra o Sevilla, o Barcelona precisava de um jogador na ponta do ataque que corra muito. É o Rafinha.
Então, contra-ataque, pô, é recuperar. Tem Lamine de um lado, Dani Olmo do outro, bons caras para saírem da pressão do Sevilha e bons lançadores também, e ainda o Pedri, para lançar o Rafinha num possível contra-ataque. Então, gostei também da postura do time. Pô, tava 4-1 já, os acréscimos do segundo tempo, o Rafinha cortou um cruzamento, o Inigo Martínez também, eles vibraram muito. Então, gostei da postura do time pós 3-1, muito mais... É um time que talvez esteja gostando mais de defender, sabe? Esteja vibrando mais com lances defensivos, porque isso também ajuda muito. Nos últimos 3 jogos, o Barcelona só tomou um gol. Tomou esse gol do Sevilha, não tinha tomado contra o Valência, não tinha tomado contra o Alavés. Se melhorar a defesa, esse time pode brigar melhor. A expulsão do Firmino, justa, né? Tenta disputar a bola embaixo, sobe um pé em cima, sobra um pé em cima e sobe também o pé. É muito perigosa, é um lance de expulsão. Não tem nem o que discutir. Tá bem expulso o Fermín Lopes. Barcelona volta à briga de La Liga. Né? Nos últimos 2 jogos, o Real Madrid deixou escapar 5 pontos. O Atlético de Madrid, eu acho que nas últimas 4 rodadas, perdeu 1, empatou 2 e ganhou 1. Então, nesses 2 empates, ele deixa 4 pontos. No que ele perdeu, ele deixa mais 3. Deixou 7 pontos o Atlético de Madrid dos últimos 12 possíveis. O Barcelona teve aquele empate com o Getafe, que é bastante dolorido pela necessidade do time. Mas com as últimas 2 vitórias, já sabendo o resultado do Real Madrid, né, que tinha tropeçado no dia anterior nas 2 vezes, Barcelona fica a 2 pontos do Real Madrid, a 1 ponto do Atlético de Madrid, ainda joga contra esses 2 adversários, mas, cara, faltam 15 rodadas. É muito difícil de saber o que pode acontecer, porque o próprio Barcelona mostra também as suas inconstâncias, a sua fragilidade algumas vezes, isso de jogar contra as defesas fechadas e a dificuldade que tem. Mas hoje jogou contra uma defesa que estava fechada e conseguiu abrir ela 2 vezes, depois conseguiu resolver bem o jogo. Enfim, um muito bom Barcelona, que agora vai ter uma semana para descansar, né? É a semana de Liga dos Campeões, o Barça já está nas oitavas de final, ele não joga na segunda-feira que vem contra o Rayo Vallecano em casa, e depois descansa de novo mais uma semana, porque não tem de novo Liga dos Campeões, até jogar no final de semana, e depois tem semifinal de Copa do Rei, que ainda não sabe quem é o adversário, quarta-feira, dia 12, vai ser o sorteio. Mas é para o torcedor do Barça ficar muito feliz. Tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Essa muito boa goleada fora de casa, adversário difícil, que tentou se fechar e o time conseguiu via Pedri, porque tentou muito no Lamine no primeiro tempo e o Lamine, por melhor que tentasse, não conseguia achar os companheiros dentro da área e conseguiu via Pedri tirar o nó desse jogo, sair do engarrafamento para fazer o 2-1 e depois com o gol do Rafinha praticamente matar o jogo. É isso, meu povo, de Sevilha 1, Barcelona 4, Barça terceiro colocado, mas está 2 pontos da liderança do campeonato. Lembrando que se Barcelona e Real Madrid empatarem em número de pontos, o Barcelona tem um 4-0 no confronto direto e muito provavelmente vai levar melhor em cima do Real Madrid, a não ser que faça 5-0 o Real Madrid no jogo do segundo turno. É isso, gente. Boa semana para vocês, hein? Vocês tenham um juízo, vocês façam favor de ter juízo, que a semana está só começando. Valeu, gente.